pela vida da Bíblia. Amém? Estenda as suas mãos para cá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, está aqui a tua filha que tem se colocado no altar para ser um instrumento teu, Senhor. Pai, como o Senhor tem usado ela, usa ela, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, para que quando ela estiver ministrando, que não venha a ser ela, mas que venha a ser a tua voz, porque recebemos a tua serva como a tua profeta essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? A voz de mulher é mais fraca, né? Os homens pegaram aqui o vozeirão, o Oséias, vozeirão, de repente é uma voz mais fininha, mas o pessoal da mesa ali vai ajudar para você me ouvir, tá bom? Antes de você se assentar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 20, e o versículo é o de número 24. Livro de Atos 20, 24. Bem? Diz assim a palavra do Senhor: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite maravilhosa, um dia de festa, de alegria. Eu confesso aos irmãos que o meu coração está muito alegre, porque o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui hoje, nós sabemos que hoje é um culto de consagração, é realmente resposta de oração, porque o que nós mais temos pedido na casa do Senhor é que Ele venha levantar servos e servas que queiram fazer a vontade de Deus, que queiram obedecer ao ídolo do Senhor, porque quem já está em algum ministério, quem trabalha na obra do Senhor, sabe o quão difícil é, não é? Sabe quantas barreiras se levantam para aqueles que querem fazer a obra de Deus. E eu estava preparando essa mensagem, estava conversando com Deus e falando: Senhor, coloca no meu coração algo que venha ao coração das pessoas também. E o Senhor me levou à minha infância. Por quê? Porque eu nasci num lar evangélico. E eu sempre fui muito observadora, mesmo na época de criança. Acho que por isso que eu escolhi essa profissão, irmãos. Mas eu não sou fofoqueira, porque falo que psicóloga é fofoqueira. Negócio de ouvir para falar, né? E o engraçado é que quando eu era criança, eu ficava observando as pessoas. Eu vim da Igreja Assembleia de Deus, e eu ficava observando qual era a maneira dos obreiros, presbíteros, servir na casa do Senhor. E tinha aquele que servia com alegria, tinha aquele que te recebia com um sorriso, mas tinha também aqueles que te recebiam de cara fechada, não é? E você tinha até medo. Por quê? Porque o jeito daquele irmão era aquele jeito turrão. E me veio à memória agora a época que nós entrávamos na igreja. Aquela época era bem rígido. Algumas pessoas que são dessa época aí vão lembrar. Eu tenho 40 anos, então sou velhinha, né? Então dá para ir lá atrás. E eu me lembro que o diácono da igreja, ele ficava na porta e ele ficava com a mão assim. Então todos os jovens que passavam com o chiclete na boca tinham que tirar o chiclete e colocar na mão dele. Aí vinha o próximo, ele não precisava falar nada. Ele já ficava assim: ai de você, se você passasse por aquele diácono e você não entregasse o chiclete. Por quê? Porque era inadmissível a pessoa estar aqui em cima e ficar olhando você mascando chiclete aí embaixo. E me veio à memória muitas dessas ocasiões. E na época era ruim. Eu falava: puxa, mas como esses irmãos são chatos, como essas pessoas que trabalham na igreja são chatas. Eu não quero trabalhar na igreja, não. Ah, por que eu vou trabalhar na igreja sendo que eu tenho que ficar lá dizendo não, sendo que eu tenho que estar falando o que é certo ou o que é errado? Porque muitas vezes, para nós, o errado é bom, o errado é prazeroso. E hoje já, com os meus 40 anos, eu consigo entender o quão bom foi o poder ter passado na escola, a escola de Deus, a igreja do Senhor. Porque ali o meu caráter foi moldado. Ali eu aprendi a servir a Deus. Ali eu aprendi que tem um Deus que cuida de nós. Ali eu aprendi que tem um Deus que coloca pessoas ao
redor, para quê? Para que venha realmente nos levantar e nos ajudar e nos fortalecer. São pessoas que Deus coloca próximo a nós, para que nós venhamos conseguir vencer os intempéries da vida, porque a vida cristã não é fácil. E eu falei: Senhor, nesse momento que eu estou aqui me trocando para ir para a tua casa, as pessoas que vão ser consagradas, as pessoas que receberam o chamado, elas estão felizes, elas estão alegres, elas estão colocando as suas melhores roupas, elas estão arrumando os seus cabelos. Olha, a pastora André ali com o cabelinho todo bonitinho, né? E aí foram fazer a unha, e a gente tinha um bolo para fazer aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês: amanhã tem bolo, viu? Amanhã tem. E a gente estava aqui, né, naquele preparativo do bolo, e não tinha mulher suficiente. Veio um pouquinho de manhã, veio um pouquinho à tarde. Falei: amém, Senhor. Estão todos se preparando, porque entendem da importância que é este momento na vida delas. Só que esse momento, irmãos, de alegria, de festividade, de amor, de você convidar parentes e amigos para o mundo, é loucura. Por quê? Porque você vai estar sendo consagrado para servir. Para servir na casa de Deus. E muitas vezes lá fora, o servir significa o quê? Você trabalhar para os outros, você trabalhar de graça, você se doar para alguém que você nem ao menos conhece. E é isso você que está sendo consagrado, que vai ser consagrado esta noite, está fazendo. Você está se colocando no lugar do outro. Você está falando para Deus: Deus, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero trabalhar na sua casa, eu quero receber o visitante com um sorriso, eu quero pegar o papelzinho do chão, eu quero limpar o banheiro. Aquilo que aos olhos humanos lá fora é vergonhoso, não é? Eu falo: eu vou para a igreja para limpar banheiro? Eu vou para a igreja para varrer o chão? Eu vou para a igreja para servir a água? Eu vou para a igreja para estar passando a salva das ofertas? Não. Por quê? Porque o olhar lá fora é diferente do olhar daqueles que foram chamados e escolhidos e estão tendo. Mas eu louvo ao Senhor, e eu quero dizer a cada um de vocês que vocês estão escolhendo a melhor parte. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Porque você não está fazendo para homem, você não está fazendo para ter o reconhecimento humano, você está fazendo para o seu Deus. E eu coloquei aqui algumas características, eu não vou me demorar, porque nós sabemos que nós vamos ter a consagração ainda. Algumas características de um verdadeiro servo: ter a consagração de obreiros, de diáconos, de presbíteros, de pastor. Mas todos esses servem na casa do Senhor. E eu vejo que estes servos, eles têm que ter em si algumas características. E a primeira delas é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você está disponível para Deus, se você quer fazer para Deus, é porque no seu coração arde a chama acesa pelo Senhor. É porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você está falando: Senhor, eu quero obedecer o teu chamado, eu quero ajudar na tua obra, eu quero ganhar almas através do meu pouco trabalho, eu quero, Senhor, fazer o melhor para ti. Seja ele pequenininho, seja ele muitas vezes nem visto pelas pessoas. Às vezes o que você faz pelo Senhor não é nem visto pelas pessoas. Para que você esteja aqui hoje sentado num lugar confortável. Já passou obreiros por aqui, que colocou as cadeiras no lugar, que testou o som, que colocou o envelopinho aí do dízimo e da oferta, que varreu, que passou o pano, que limpou aqui em cima e que limpou lá fora. Pessoas que passaram o dia para que você tivesse esse conforto que você está tendo aí. Isso é amor pela casa de Deus. Isso é amor pelo Senhor. Então a primeira característica que eu vejo é amar a Deus acima de todas as coisas. Uma outra característica que eu vejo também, que um obreiro, que um servo tem que ter, meu amado. Você que vai ser consagrado, você até que tem esse desejo no seu coração, guarda isso. É importante que você saiba cuidar bem da sua própria casa. Não adianta você vir para a casa de Deus, não adianta você levantar as mãos, não adianta você fazer para o Senhor e você limpar e você se doar, sendo que lá dentro não está em conformidade à vontade do Senhor. É importante que os nossos filhos olhem para nós e nos vejam como pessoas de Deus. É importante que os nossos vizinhos olhem para nós e falem: ele é diferente, ela é diferente. É importante que as pessoas reconheçam em você a luz do Senhor.
E só tem isso aquele que realmente ama o Senhor e quer fazer tudo em conformidade à palavra dele. Então coloca a sua casa em ordem. Coloca tudo em ordem. Não deixa o inimigo encontrar brecha na sua vida. Não deixa o inimigo tentar apontar e falar: olha lá o que ela faz. Olha lá ela vai para a igreja e deixa o filho em casa. Ela passa o dia na igreja, ele passa o dia na igreja, mas não sabe nem aonde o filho está. É uma palavra simples que Deus colocou no meu coração, que eu tenho procurado ao longo desses anos de cristã colocar em prática, e tenho visto o resultado na minha vida, porque o Senhor sempre tem me sustentado, o Senhor sempre tem me guardado. O bispo falou aqui de crises, de momentos difíceis. Quantos momentos difíceis nós como igreja já passamos? Pagar aluguel de igreja não é fácil, honrar os compromissos não é fácil, mas o Senhor sempre tem nos feito honrar. É a fidelidade de Deus. Por isso, ame a Deus acima de todas as coisas, cuide da sua casa e tenha uma vida regida pelo Espírito Santo. Hoje, no momento que nós estávamos fazendo o bolo aqui, a Denise, cadê a Denise? A Denise falou assim: bispa, engraçado que quando nós queremos fazer a vontade do Senhor e nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a gente ouve o Espírito Santo falando conosco e nos corrigindo. Até palavras que a gente vai falar ou tinha já o hábito de dizer, de repente quando você vai falar, vem no seu coração e diz: opa, isso não é de Deus, isso não vem de mim. E você vê o Espírito Santo falando claramente aos nossos corações, com palavras simples, com coisas que antigamente para você era tão comum. Era tão comum berrar e gritar e chutar o cachorro, como o bispo fala, e fazer aquele auê e causar, era tão comum. Só que agora você pondera. Um bom servo, um verdadeiro servo, ele pondera. E os vizinhos dele sabem que ele é cristão. E as pessoas próximas a ele sabem que ele é cristão. Porque o comportamento dele é diferente. Ele é regido pelo Espírito Santo de Deus. Um bom servo, ele ama o rebanho. Você que é servo, você que é obreiro, você que é diácono, você que é presbítero, você tem o dever de amar a pessoa a qual está aqui congregando com você. É lógico que no mundo lá fora nós temos também que amar. Muitas vezes não temos como conviver, mas nós temos que respeitar. E principalmente na casa de Deus, nós temos que entender que dentro da igreja entram vários tipos de pessoas. Não adianta achar que dentro da igreja você só vai encontrar os bonzinhos, que não é verdade. É na igreja que você vai encontrar aquele que tem problema, mas que quer mudar. Por que a pessoa vem à casa do Senhor? Porque ela quer mudar, ela procura uma mudança. Ela está desesperada por algo que venha trazer paz, que venha trazer o amor. E como que ela deve encontrar os obreiros da casa do Senhor? Receptivos, alegres, amáveis, aquele que dá atenção, aquele que dá um sorriso. Mesmo se de repente o seu jeitão é aquele jeito mais, sabe? Porque Deus criou cada um na sua forma. De repente o seu jeito é mais quieto, é mais sério, não é? O seu jeito não é como a Raul que sorri, ou os irmãos aqui da igreja que trazem a Cristina que está sempre rindo. Não importa, mas você pode dar o seu sorriso para um visitante. Você pode dar o seu sorriso para o irmão. Você pode estender a sua mão. Você pode dizer palavra de ânimo para a pessoa e falar: olha, Deus é contigo. Muitas vezes nós damos a paz do Senhor para as pessoas de uma forma tão mecânica que nós nem prestamos atenção naquilo que nós estamos falando. Sabe daquilo de paz, Senhor? Quem não entende até fala: paz, Senhor. Não, a paz do Senhor, meu irmão. Você está ali declarando a paz de Deus na vida dele, a paz de Deus na vida dela. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na vida de um servo. Um servo, ele tem que amar a casa de Deus. E veio muitas coisas na minha memória quando eu estava preparando esta mensagem. E eu lembrei que quando nós mudamos para cá certa vez, eu estava ali no pátio, a gente deslumbrado, né? Um lugar amplo, um lugar grande. Nossa, meu Deus, olha a minha preocupação, irmão. Acho que coisa de mulher. Meu Deus, como é que a gente vai limpar isso aqui? Né? Como que eu vou limpar isso aqui? Tudo bem, tem as maranatas que ajudam. Né? Tem
os irmãos que vão poder, mas é muito grande, Senhor. Aí, irmão, sem mentira nenhuma, porque cristão não pode mentir. Eu fiquei lá na frente, aí todo papelzinho que eu via no chão, eu abaixava e pegava. Não, vou pegar esse papelzinho porque vai juntar com mais um, aí vai fazer a minha mão sujeira. Não, vou pegar outro papelzinho. Acho que eu passei uma meia hora catando papelzinho ali. Eu falei, não, vou ficar aqui o dia todo catando papel no chão. Né? Por quê? Porque estava alegre, estava deslumbrado, estamos deslumbrados com as maravilhas que o Senhor faz na vida daqueles que creem. Então você que está sendo consagrado, você que está sendo apresentado, saiba que Deus é bom. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E todos aqueles que ousam confiar, e todos aqueles que pegam um pedacinho do seu tempo, seja ele pequenininho, e faz ali na casa do Senhor, é recompensado. Porque o Deus, nosso Deus, ele conhece o nosso coração. E quando você faz com alegria, com carinho, o Senhor se alegra. Sabia disso? Um simples colocar de água, como as meninas colocaram aqui, eu falei, olha, esse púlpito aqui é muito pequeno. Eu falei das meninas. E eu fico tossindo, eu quero uma aguinha ali do lado. Colocaram, olha como é um bom servo. Colocaram a mesinha, a água e um lencinho, porque eles sabem que eu sou chorona, né? Louvo a Deus, porque um diferencial, quer fazer o melhor para quem? Para mim? Não, para o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Faça o Senhor. Faça sempre o melhor para Deus. Faça sempre o melhor para o Senhor. Eu aprendi com a minha avó, ela que me ensinou, que me criou no Evangelho. E ela foi dirigente do círculo de oração por 30 anos. Então ela era daquelas irmãs que iam todo dia pela manhã na igreja, às 8, 9 horas da manhã, e orava cadeira por cadeira. E orava cadeira por cadeira. E eu querendo ir embora, eu chamava ela de mãe, eu falava, mãe, vamos embora. Menina, vai orar. Aí eu ficava, brincava um pouquinho, voltava, mãe, vamos embora. Menina, deixa eu orar. E voltava, mãe, vamos embora. E ela ali, orando cadeira por cadeira. E quantas vezes eu me peguei orando cadeira por cadeira, irmão? Olha como que Deus é tremendo, o ensinamento que ficou. Sabe, aquilo de você passar para os seus filhos a essência de Deus. Você passar para os seus filhos o amor à casa de Deus. E quando nós estávamos lá em cima, tinha um trio Parada Dura. Não sei se vocês conheceram o trio Parada Dura. Era eu, pastor Emília e a Liquinha. Eram as 3. E todos os dias nós íamos para a igreja às 8 da manhã para orar. E era um momento difícil que a igreja estava passando. A igreja não crescia. O povo ia num culto e não ia no outro. Nós ficamos assim por uns 4 anos, pastor Emília. Uns 4 anos, né? 3 anos. Todo dia, de segunda a sexta-feira, nós íamos, nós orávamos, nós limpávamos a igreja. Aí depois a gente ia tomar um cafezinho também, porque a gente é filho de Deus, né? Aí passava na casa de uma delas, era sempre a casa da Alica. A Alica, infelizmente não, felizmente, porque os que morrem no Senhor sabem, né, que tem um lugar reservado. E nós tomávamos o café ali, assim passou muitos anos. E eu não via resultado daquilo que eu clamava. Porque eu falava, bispo, para Deus, Senhor, dá um crescimento para a igreja. Senhor, traz um renovo para a igreja. Senhor, faz algo novo para a igreja. E nós orávamos, né, pastor Emília? E nós não vimos acontecer. E passou-se 5 anos. 5 anos para que o milagre pudesse acontecer. E eu falei, Senhor, eu te louvo, porque as coisas de Deus não é do nosso tempo, não é a nossa maneira, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Assim como eu creio que também no templo lá em cima, você servo do Senhor, que trabalhou junto, que esteve junto, você até mesmo membro, que clamou a Deus, está vendo o resultado da oração e da fidelidade. Porque o Senhor jamais que se esquece de qualquer oração que você tenha feito para Ele, se ela foi sincera. Se lá no seu quarto você dobrou os seus joelhos, eu não sei há quanto tempo, e falou, Deus, muda a história da minha casa, muda a história do meu filho, muda a história do meu trabalho, e você pensa que você está esquecido, a prova está aqui, irmão. Olha o milagre que nós estamos contemplando, este lugar amplo, a igreja do Senhor crescendo, adolescentes sendo aí encontrados, jovens se rendendo aos pés do Senhor. É resposta de oração. Então não pense que a sua oração não está sendo respondida. Pelo contrário, toma posse da sua vitória e creia no milagre em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. O
vocês, amados servos, que vão ser consagrados esta noite, entendam que no princípio, no começo pode até parecer fácil, não é? Alegria, templo novo, mas as adversidades, elas vêm sobre a vida de vocês, assim como vem sobre a vida de qualquer um. Elas vêm, e muitas vezes nós não sabemos lidar com as adversidades que vão surgir, porque não adianta, Edilson, você começar bem, não é? E terminar mal, não. Você tem que matar um leão por dia. Você tem que servir ao Senhor falando: Senhor, eu estou aqui, está difícil, está complicado, mas eu não desisto. Eu sei que a vitória vai vir. É lidar com tudo aquilo que vai vir. Você vê coisas simples para um servo, para um obreiro, para o diácono, para o presbítero, para o pastor. Você sabe que a igreja é crescendo, há muitas atividades, e de repente você tem que cumprir a sua escala, não é? Você tem que vir mais aos cultos. E você pode até pensar: puxa, mas antes eu tinha tempo para tantas coisas, hoje eu não tenho tempo mais. Poxa, eu tenho que cumprir essa escala hoje. Eu tenho que estar hoje na igreja. Você está assumindo um compromisso com Cristo, porque você disse sim para o Senhor. Você disse: Senhor, eu quero ser usado. Então você não pode deixar com que as adversidades venham tirar você do foco, porque os problemas vão vir. Porque tudo aquilo que está aí, o inimigo lançando sobre a sua vida para tirar você da presença do Senhor, você acha que ele vai parar? Ele vai falar: não, agora que ele vai ser obreiro da casa de Deus, agora que ele está envolvido, é melhor me afastar. Não, aí que vem tudo sobre você, porque você está se posicionando. Você está falando ao Senhor: Senhor, eu quero um ministério próspero. Eu quero, Senhor, fazer tudo diferente do que eu já fiz até hoje. Eu quero, Senhor, um ministério diferente de todo aquele que eu já vivi lá atrás. É isso que você está falando para o Senhor. Por isso que você tem que estar fortalecido na palavra. Por isso que você tem que realmente buscar a Deus. Um servo, um obreiro, ele tem que manusear muito bem a palavra do Senhor. Você, servo, que vai ser consagrado daqui a alguns minutos, saiba de uma coisa: a palavra do Senhor tem que ser lida, tem que ser estudada. Nada mais aquilo de repente alguém pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus e você está procurando lá no livro de Gênesis. Não! Esse é aquele homem que não tinha compromisso com o Senhor. Agora você está tendo compromisso sério. Então comece a ler mais as Escrituras, comece a se dedicar mais a Deus, comece a orar mais, que você vai ver Deus usando você de uma forma poderosa. Esses dias eu fui no culto do lar, e aí a minha Bíblia estava no carro. Aí eu já estava na casa, eu falei: não vou pegar minha Bíblia não. E a irmã me emprestou uma Bíblia. E a Bíblia da irmã era uma Bíblia de estudo. Então essas Bíblias de estudo, elas são mais largas, maiores, né? E eu falei: Jesus, que vergonha, não estou achando o livro aqui, porque tem tanto, esboço aqui no meio da Bíblia. A irmã vai pensar que eu não sei nem onde ficam os livros. Aí o Espírito Santo de Deus falou: tá vendo? Quem mandou você não trazer sua Bíblia? Tá vendo? Cadê a sua Bíblia? Está no carro? O carro lê a sua Bíblia? Então nós temos sim que nos dedicar. Um obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Por quê? Porque pode ser que quando você estiver aqui, de repente, cuidando de uma cadeira, olhando uma planta, vai entrar alguém para aquela porta e pedir uma oração. E o pastor pode não estar aqui, e o presbítero pode não estar aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar: olha, você está muito desesperado, vamos fazer o seguinte, volta amanhã. Sendo que o Senhor colocou aquela pessoa ali para você falar palavras de ânimo, para que você leia a palavra junto com ela, para que você coloque as suas mãos no ombro e diga: olha, você é mais que vencedor. Para que você venha orar por essa pessoa, para que você possa expulsar demônios dessa pessoa. O bispo pode não estar aqui, o pastor pode não estar aqui, mas você vai estar aqui. E você bem preparado, você vai fazer aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. Amém, irmãos? Um obreiro, ele sabe lidar com a submissão. Ô, palavra difícil. Sabe por quê? Principalmente para mim, porque eu sou esposa do bispo. E aí você tem mais intimidade. E às vezes o anjo da igreja, ele vai querer de uma forma. E como você é esposa, o que você vai falar? Ah, não, faz assim. E muitas vezes eu vou ter que abaixar a minha cabeça e falar: não, você é o pastor da igreja. Então imagine a minha dificuldade, irmãos, que o baixinho ali não é fácil não. Lidar não é fácil não. Eu falo para ele não gosta muito de ser contrariado não, porque ele é muito detalhista, né? Você pode ver tudo que ele faz com perfeição.
perfeição, ele faz com amor, ele quer fazer bem feito. E por esses dias eu estou sendo a secretária dele. Eu passo aqui bem cedinho antes de trabalhar e resolvo algumas coisas. Irmão, ele faz uma lista para mim desse tamanho assim. Quem é daqui sabe que também faz algumas coisas aqui. Ele vem com uma lista desse tamanho. Aí ele fala nesse pra mim, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Aí não tinha impressora para imprimir. Aí eu falei, mas não tem impressora para imprimir? Ah, não sei. Um bom funcionário sempre dá um jeito. Eu falei, olha, baixinho abusado, né? Além de eu fazer, tá ajudando e daquelas coisas com perfeição, mas deu certo, né? E por ser esposas, muitas vezes dá vontade de largar tudo e ir pro meu trabalho lá. Fica aí você sozinho. Mas vem pra submissão. O bom servo, ele é submisso a Deus e ele é submisso ao anjo da igreja. Se o bispo falou que você tem que ministrar, cantar ou tocar naquele dia, eu vou, o bispo quiser que cante sozinho. Não, você não está sendo submisso ao anjo da igreja. Um bom obreiro, ele é apaziguador. Graças a Deus que aqui nessa igreja não tem ninguém contendeiro, amém? Amém? Tem que ser apaziguador, irmão. O que é um apaziguador? Tá pegando fogo, né, Thelma? Tá ali aquela discussão. Aí o obreiro vai chegar e vai, isso mesmo, puxa o cabelo, né? Isso mesmo, fala mais. Não, ele tem que chegar e falar, em nome de Jesus, vamos parar com essa confusão. Em nome de Jesus, isso não está certo. Apaziguar a situação, trazer paz à situação, fazer com que a situação volte ao controle. Este é o servo do Senhor. Não ser maldizente, não falar mal do outro, irmão. Como pode um servo obreiro falar mal da igreja a qual ele vai trabalhar? Não combina. E ó, abri um parênteses aqui, viu? Chega nos nossos ouvidos, você vigia. Fala para a pessoa do seu lado, vigia. Vigia. Os visitantes vão tapar os ouvidos agora. Mas esse dia chegou até meu ouvido que tem alguns obreiros falando mal da igreja. Eu falei, opa, ó, queima ele, Jesus, o Beijinho falou. Manda embora. Não, a gente vai tratar. Vai mandar embora, vamos tratar. A igreja do bispo. Não, vamos tratar. Em nome de Jesus, eu estudei 5 anos para abrir mão. Vamos tratar e vamos mostrar que vale a pena servir ao Senhor da forma correta. Eu não posso falar mal do meu irmão. Por quê? Ele é o meu irmão em Cristo. E se ele está passando por aquela situação, ele precisa de ajuda. Ele precisa realmente de ânimo. Ele precisa de palavras que o façam levantar. Então não fale mal do seu irmão, meu amado. Eu posso não ver, o Cristo pode não ver, mas Jesus está vendo. O mal do cristão é que muitas vezes ele esquece que o Senhor vê todas as coisas, né? Fica falando mal aí para toda a direita, pensa que não, ninguém está vendo. Deus está vendo, Deus é justiça. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O servo, o obreiro, ele é humilde. Humilde. A humildade tem que fazer parte da vida do cristão. Não adianta soberba. Não adianta falar, agora a nossa igreja é a maior ali da região, é só com a gente. Não, aquela igreja pequenininha, aquela igreja que está de repente aqui do ladinho. E eu até falar para o bispo, tem uma Assembleia de Deus aqui tão pertinho. A gente tem que ir lá fazer uma visita, né? Nos Estados Unidos, quando alguém muda para a casa vizinha, para a casa do lado, eles costumam levar um bolo, um prato, né? Ir lá e dar as boas-vindas para aquele novo morador. Falta isso. Nós chegamos até lá o pastor e aqueles irmãos, e levar de repente alguns outros irmãos, e levar para fazer uma serenata e cantar alguns louvores e falar, olha, nós estamos juntos, nós estamos ganhando almas para o reino, nós estamos obedecendo o ID do Senhor. É para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença. E por último, em nome de Jesus, se coloque de pé. O bom obreiro, ele quer ser aprovado por Deus e não por homens. Olha aqui para mim. Eu sou falha, meu marido é falho, meus filhos são falhos, você é falho, porque nós somos humanos, mas Deus é perfeito.
No momento certo que o Senhor achar que você deve ser honrado, Ele vai te honrar. No momento que o Senhor achar que você deve ser colocado em eminência, Ele vai te colocar. Enquanto isso, faça a obra de Deus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, pastor. Aleluia. Como é bom aprender do Senhor, amém?